Minha amiga e meu amigo, os brasileiros de bem que clamam por justiça e têm senso de humanidade no coração estão todos hermanados em torno de uma causa que é considerada prioritária e extremamente importante nesse momento: a anistia dos presos políticos no 8 de janeiro. Presos políticos de uma forma insana pelo Estado sobre alegações que não procedem. A chamada tentativa de golpe de Estado. E que para isso, na maior cara de pau daqueles que defendem essa narrativa, são aplicadas multas, restrições, condenações pesadíssimas a esses brasileiros que nada mais estavam fazendo que lutar por um Brasil melhor. Embora teve alguns que se excederam e que precisam responder à altura pelos seus atos. Mas daí, golpe de Estado? Senhoras e senhores, eu fiz um compilado de vídeos de autoridades para que os senhores possam entender o processo na fala delas. Assista atentamente a fala do atual ministro da Justiça do governo Lula, José Múcio Monteiro, e em seguida a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quando deu uma entrevista para um canal de TV em Portugal em 2023, a respeito dos episódios do 8 de janeiro, que eles diziam claramente: não houve golpe. Assista. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocados, desavisados, para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. O perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar, uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. Houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Eu vou colocar para você assistir agora, nessa mesma esteira, uma fala, durante uma entrevista, do senhor Aldo Rebelo, ex-deputado federal pelo PCdoB e ex-presidente na Câmara dos Deputados. Escuta o que ele fala a respeito dos atos do 8 de janeiro. E logo na sequência, eu vou colocar uma fala de um diretor partidário de um partido de esquerda, PCO. O nome dele chama-se Rui Costa Pimenta. Ouça o que ambos têm a dizer a respeito desse fato. Porque aqui no Brasil tudo recebe um tratamento político e ideológico, tudo. Quando eu era presidente da Câmara, invadiram a Câmara, quebraram tudo lá. Um movimento lá do Bruno Maranhão, lá do Pernambuco, quebrou tudo. Eu dei voz de prisão a todos eles, mandei recolher
e mandei autuar de um por um, porque queria fazer um boletim de ocorrência coletiva. Eu digo, não, tem que autuar de um por um. Isso não existe, né? Exatamente. E quantos foram condenados? Que eu saiba, nenhum foi condenado. Aqui você tem baderneiros que queimam a estátua do Borba Gato, vilipendiam o monumento às bandeiras, não acontece nada. Aí você pega um sujeito que quebrou alguma coisa lá, que tem que ser. Uma senhora que passou batom na estátua da justiça. 20 anos, 18 anos, de cadeia, 14 anos. 2 filhos em casa. Então você tem esse tipo de desajuste e de desequilíbrio. Vândalos têm que ser punidos? Tem. Agora, vândalo não pode ter ideologia. Por quê? Não foi uma condenação por vandalismo. Porque uma condenação por vandalismo não vai a 14, 15, 16, 17, 18 anos. Isso aí tem outros objetivos e outros interesses e outras definições para se alcançar uma pena tão elevada. Nós não temos uma Constituição no Brasil. Na verdade, nós temos 11 Constituições. Porque cada ministro do Supremo interpreta a Constituição como quer, como deseja. Você chama aquilo de tentativa de golpe de Estado? Quem liderava aquela tentativa de golpe? Qual era a tropa? Nenhuma autoridade foi ameaçada. Nenhuma autoridade foi ameaçada nem fisicamente, nem politicamente e nem juridicamente. Ninguém. Um setor da esquerda está chamando o ato público, é assim, sem anistia. Quando eles dizem sem anistia, eu não falando do Bolsonaro, que seria mais natural. Bolsonaro é um líder, um inimigo político. Eles estão falando sem anistia para esse pessoal. A esquerda não quer que esse pessoal seja anistiado. Eles querem ver a cabeleireira que pichou a estátua com batom passar 14 anos na cadeia. Destruir a vida da pessoa, que ela pichou a estátua. Em última instância, não é nem porque ela pichou a estátua, é porque ela pensa diferente deles. Eu não entendo isso. É uma coisa muito extraordinária. Minha amiga e meu amigo, na verdade, não houve golpe. E aqueles que ostentam essa falsa e criminosa narrativa também sabem que não houve golpe. São homens e mulheres com douto saber jurídico e sabem muito bem decantar o que é um golpe e que não é. Contudo, eles usam esse argumento para penalizar brasileiros com claro sentido de aniquilar a direita conservadora no Brasil e o seu líder maior na atualidade, Jair Messias Bolsonaro, embora essa tentativa é em vão. Hoje o mundo inteiro sabe que no Brasil não houve golpe de Estado. Hoje o mundo inteiro sabe que o Brasil vive uma brutal ditadura, numa cumplicidade, numa parceria entre o Supremo Tribunal Federal e o governo do PT. Senhoras e senhores, a situação que nós estamos vivendo é muito, mas muito séria. O caos que nós vivemos está sendo promovido por aqueles que deveria evitar e combater. Ou seja, vivemos o avesso do avesso do avesso. É por essa razão que nós precisamos, cada dia mais, nos hermanar. Buscar a anistia para os presos políticos. Porque a anistia faz parte da nossa vida. Todo santo ano, todo final de ano, sem exceção, sem cessar, o presidente da República, quer seja de direita ou de esquerda, ele assina e concede indultos para presos, pessoas que cometeram os mais diversos crimes. O que é isso? A anistia. Se vale a anistia para criminosos, também vale para brasileiros que nada mais fizeram que lutar por um Brasil melhor. Repito, embora tenha alguns que se excederam e precisam responder por isso à altura dos seus atos. O que mais me incomoda é o fato de saber que a corrente hoje que se coloca contra a anistia foi beneficiado pela anistia em 1979. E olha que essas pessoas da esquerda, vale lembrar, cometeram crimes de sangue. Assaltos a banco, assalto a quartéis, tiraram vida de militares, colocaram artefatos explosivos em aeroportos, tirando vida de pessoas, fizeram justiçamento, ou seja, justiçamento é o nome que eles dão quando eles tiram a vida dos seus próprios companheiros porque suspeitam deles por uma razão ou por outra. Mesmo assim,
Esses homens da esquerda, com as mãos sujas de sangue, que hoje se colocam contra a anistia, em 79 foram beneficiados por ela. Escuta a fala do general João Batista Figueiredo, quando o presidente da República, anunciando o ato da anistia naquele período. Assista. Aqui nos reunimos para assinatura de mensagem do Executivo ao Legislativo. Chegamos até 31 de dezembro de 1978, data da revogação dos atos institucionais e complementares. Digo com a autoridade de quem viveu a juventude e tantos anos de adulto, sob a esperança de ver o pai anistiado. E o foi 2 vezes. Vi na minha própria família o amargor de ser órfão de pai vivo. Conheci as frustrações do soldado afastado da pátria e de seu serviço por delito político. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Pelo respeito à lei, como expressão da realidade nacional, e não como produto de alienações deformadoras. Em todo o processo histórico, há um momento certo para a tomada das grandes decisões. Acredito havermos chegado ao nosso. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Nós não temos tempo a perder. Um dia no cárcere, sobretudo, por uma pena injusta, é um dia irrecuperável, talvez cada dia significa um ano perdido. É por essa razão que, por uma questão de justiça, nós devemos lutar e não cessar enquanto não conseguir o nosso objetivo. Anistia humanitária já.